Vamos começar a nossa mensagem. Quantos estão felizes de estarem vivos? Não é verdade? Quantos tiveram um 2024 um tanto quanto turbulento? Quantos desejam um 2025 melhor? Acho que todos nós, não é verdade? É legal que quando o ano vira, parece que, tudo ficou para trás, os problemas ficaram lá para trás, existe um novo sonho, existe uma nova expectativa, existe nova perspectiva, e aí você fala, não, se não deu certo lá, vai dar certo esse ano, e vai ser ótimo, e nós vemos Deus realizando muitas coisas ao longo de 2024, eu confesso para você que foi um grande ano para mim ministerialmente, mas eu comecei esse ano aqui pedindo ao Senhor, falando, Senhor, que esse ano de 2025 seja o ano que eu te busque ainda mais, que eu leia ainda mais a palavra, que eu me debruce ainda mais nos seus ensinamentos, que o Senhor se revele cada vez mais a mim, sabe, eu nem pedi tanto por questões materiais, eu pedi mais por relacionamento. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vemos ao longo do ano, a igreja diminuindo a frequência, embora nós sejamos uma igreja grande, nós temos um fluxo de pessoas absurdo, e é uma igreja que se mantém em todos os cultos, pra você ter noção, houve crescimento em todos os cultos, no das 9, no das 11, no das 18, né? Isso é lindo, cara, o que Deus está fazendo, mas o que acontece é que muitas pessoas frequentam a igreja somente uma vez no mês. Você sabia disso? Existem estudos que mostram que a grande maioria das pessoas só vem aos cultos uma vez por mês, escolhe um domingo no mês e vem naquele domingo e não vem mais. Não existe mais o hábito, ou então a cultura de cultuar o Senhor todos os domingos. Eu estou aqui para te desafiar, meu querido, a fazer um voto com o Senhor e vir à igreja, porque a igreja é o local onde Deus está e Deus se manifesta. Mas Deus não pode se manifestar na minha casa? Deus pode se manifestar na sua casa, mas existe algo precioso na comunhão dos irmãos, e é importante eu falar isso. Você nota que em janeiro a igreja está cheia, as academias estão cheias, né? Aí fevereiro continua, mas ao longo do tempo o fluxo diminui, o número de pessoas diminui. Não deixe com que isso entre na sua vida e você seja aquele tipo de pessoa que só vem à igreja para satisfazer aquilo que Deus quer falar. Amém? Prove ao Senhor e veja o quanto Ele é bom. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai usufruir de coisas grandes e lindas ao longo de 2025. Nós vemos muitas pessoas profetizando, 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Quem já ouviu isso aqui de algum profeta, de algum pastor nesse ano aqui? Alguém ouviu? Eu declaro que Deus vai fazer com que 2025 seja um ano marcante na sua vida, mas talvez para que seja realmente um ano marcante, Ele tenha que tirar pecados do seu caminho. Ele tem que abrir os seus olhos, Ele tem que fazer com que você se arrependa, com que você não seja mais a mesma pessoa. A questão é, nós estamos prontos para isso? Você está pronto para isso? Não se iluda com aquilo que o mundo possa te dar. Creia naquilo que o Senhor tem para você e viva uma vida de agrado ao Senhor ao longo de 2025. Amém? Vamos entrar na palavra? Eu não entrei na palavra não, só estava dando um speech aqui para vocês. Mas o tema da mensagem de hoje é encontro. O encontro. Quantos aqui já tiveram algum tipo de encontro que marcou a sua vida? Quantos? Vou levantar a mão, participa comigo aqui. Eu lembro que quando eu tinha 19 anos, 20 anos, era 19 anos, a Érica foi fazer intercâmbio. Nós já namorávamos e ela foi fazer intercâmbio, ficou morando 8 meses nos Estados Unidos. E nós continuamos namorando mesmo à distância. E naquela época não existia FaceTime, não tinha chamada de vídeo a não ser Skype. E aí ficava aquele barulho infernal do Skype, daquela chamada, que eu nem sei reproduzir. Mas eu tinha o Nextel. Quantos aqui já tiveram o Nextel? Nextel era uma bênção, não era? A não ser que quando você chamasse, dava que era que o sinal do outro estava fora de área, ou fora de serviço, ou desligado. Aquilo dava um ódio. Mas eu lembro que eu tinha o Nextel, eu falava com a Érica, era um momento muito mais difícil do que hoje. Hoje as pessoas viajam, existe FaceTime, existe WhatsApp, existe vários tipos de chamada. Mas eu esperei
muito pelo encontro da volta dela. Eu desejei o encontro. Eu lembro que na semana que antecedeu a sua volta, eu mal conseguia trabalhar. Tudo que eu conseguia imaginar, tudo que eu conseguia desejar, era encontrar o grande amor da minha vida. Agora é hora de vocês falar, obrigado. E eu desejava esse encontro. Eu olhava e eu falava, nossa, como eu quero ver a minha namorada, ela vai ser a minha esposa. E eu desejava. Eu lembro de ir cedo para o aeroporto, e quando eu cheguei, que ela saiu daquela porta, eu fiz assim, a família passou, me atropelou, a família dela, e eu pensava, desgraçados, não era para eles estarem aqui, era para eu dar um beijo nela primeiro. Eles tomaram o meu lugar, porque era aquele momento que eu sonhei. Mas eu deixei o meu orgulho de lado, peguei a minha posição, falei, estou aqui em terceiro, logo mais eu serei o primeiro. E quando eu tive ali com ela, dei um beijo, a gente abraçou e tal, foi algo que marcou a minha vida, foi um encontro que me marcou. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro o caminho para o aeroporto, o que eu estava ouvindo, foi algo realmente que me marcou muito. A nossa vida, ela é marcada por encontro. Outros encontros que marcaram a minha vida, por exemplo, foi o meu encontro com o meu filho primogênito. Quando ele sai da Érica, quando ele nasce, e eu olho para ele e falo, uau, como eu pude desejar tanto alguém que eu nem conhecia. Encontro que marcou a minha vida, encontro com o John, com o Gael, com os meus outros filhos, foram encontros realmente que tocaram. Talvez você tenha tido um encontro que te marcou, talvez tenha sido com seu pai, talvez tenha sido com a sua mãe, talvez tenha sido com seu filho que se perdeu, talvez tenha sido com amigos que se distanciaram e foram viajar e passaram uma temporada fora. Mas existem muitos encontros que marcaram as nossas vidas, e na Bíblia nós lemos inúmeros relatos de pessoas que tiveram um encontro e as suas vidas transformadas por conta desse encontro. Quando nós lemos a respeito dos profetas, nós lemos encontros que eles tiveram com reis que faziam coisas erradas, com reis que precisavam ser confrontados, e aqueles encontros geraram transformação, geraram arrependimento. Quando nós lemos a respeito de Natã e Davi, aquele encontro gerou um arrependimento muito forte em Davi. Davi tinha acabado de pecar, tinha acabado de cometer um adultério, tinha acabado de mandar o seu amigo para o fronte de uma batalha para ser morto. Quando nós lemos a história dos juízes, nós vemos encontro de Deus com os juízes para transformar uma nação, para tirar uma nação de um ciclo vicioso de pecado e colocar, em um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde eles não seriam saqueados pelos seus inimigos. Quando nós lemos a respeito da história dos reis, existem tantos encontros maravilhosos que marcaram a história. Mas existe um encontro especial que existe na Bíblia, que talvez você já tenha lido e nunca tenha parado nunca tenha se atentado a esse encontro. Existem muitas passagens na Bíblia que nós lemos rapidamente, nós passamos batido e nem questionamos quem foi essa pessoa, ou por que essa pessoa existiu, por que essa pessoa foi citada. E esse encontro foi essa pessoa foi uma dessas pessoas que um dia lendo, eu falei, uau, mas por que essa pessoa só é citada aqui? E eu comecei a olhar pela perspectiva desse homem, e eu quero ler para vocês aquilo que está escrito. Eu posso te garantir uma coisa, posso te afirmar uma coisa, nessa manhã, se você entender a mensagem que o Senhor tem para você, eu posso te afirmar que você vai ter a sua vida transformada. Não é porque eu estou falando, mas é porque Deus está aqui, e Deus quer transformar a sua vida. É porque Deus está se manifestando no nosso meio, e é porque Ele quer tocar no seu coração. Ele quer se encontrar com você hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus quer se encontrar com você hoje. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 27, versículos 27 a 31. Se você puder abrir a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27 a 31. Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, nós vamos passar o texto aqui na tela, você acompanha com a gente, amém? Diz assim, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate,
Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Aí talvez você diga assim: pô, Ramon, mas pensa uma coisa, nós estamos em janeiro, você está falando de um evento que foi a Páscoa, a crucificação de Cristo. E aí nós precisamos desmistificar algumas coisas. As pessoas muitas vezes acreditam que falar da crucificação só cabe ou só é válido quando se trata de Páscoa. Falar de nascimento do nosso Salvador só é válido, só vale quando nós estamos perto do Natal. Não existe tempo para se falar de crucificação, porque através da cruz de Cristo nós fomos resgatados e nós fomos salvos. Sem cruz não existe ressurreição, sem ressurreição não existe vida. Você foi salvo através da cruz de Cristo para que o propósito do Senhor se cumpra em você. Então, mas nós não estamos na Páscoa. Mas eu não preciso estar na Páscoa para falar a respeito da importância de entendermos um pouco mais sobre a cruz do Senhor, sobre a cruz de Cristo. Quando nós lemos essa história, vale nós lembrar que era celebrada a Páscoa naquele momento. E Jesus tinha sido capturado quando ele estava orando lá no Getsemane. Essa história provavelmente você conhece. E ele é primeiro levado para a casa de Caifás, depois para a casa de Anás, depois para a casa de Pilatos. Nós conhecemos essa história, mas por fim Jesus é levado para o pretório. E a partir daquele ponto ele é entregue aos soldados, para que os soldados o encaminhassem para a crucificação. Mas o texto-chave daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos falar, está no versículo 32, que diz assim: ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um encontro inesperado, e abordar 3 perspectivas desse encontro. Quantos aqui já leram essa história do Simão Sirineu? Quantos já leram? Quantos já pararam realmente para pensar quem foi Simão Sirineu? Pouquíssimas pessoas. Talvez a gente pense e fale: poxa, nem é tão relevante assim, nem é tão sério assim. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, através da história desse homem, nós temos 3 perspectivas que mudam a nossa história, mudaram a história de toda uma população, de toda uma família, e pode mudar a sua história também. Primeira perspectiva que eu quero falar é um espectador. Simão, o Sirineu, ele não era morador de Jerusalém, e Sirineu não era o seu sobrenome. Ele carregava esse nome porque ele morava na cidade de Cirene, que era uma cidade que ficava localizada no norte da África. Ela estava situada ali entre Alexandria e Cartago, numa planície de cerca de 16 quilômetros do Mar Mediterrâneo, perdão. E Cirene, ela chegou a ser reconhecida, ela era uma cidade importante, e chegou a ser reconhecida como o centro intelectual daquele tempo. Em seu auge, acredita-se, estudiosos apontam que Cirene teve seus 100 mil habitantes, que para aquele tempo era um número muito bom. Atualmente Cirene está localizada na Líbia, a oeste do Egito. Mas pouco de fato nós sabemos sobre quem foi Simão, ou quem era Simão antes de encontrar Jesus. A maioria dos estudiosos acreditam e apontam que ele era um judeu, e obviamente de Cirene, daquela região. Mas ele estava em Jerusalém por conta da Páscoa, e era costume da época os judeus que não moravam em Jerusalém retornarem para Jerusalém para celebrarem a Páscoa juntamente com seus familiares. E Simão estava de passagem por Jerusalém, quando ele então se depara com uma comitiva, e a comitiva que estava levando Jesus para a crucificação. Simão, como um espectador com S, observa tudo, assiste tudo, presencia todo aquele negócio. Sabe, naquele dia, por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, quem já foi para Jerusalém sabe que a Via Dolorosa é uma rua muito estreita, mais estreita talvez do que esse corredor nosso central aqui. E por aquela rua
ele vê, ele enxerga, como todas as pessoas, aquelas cenas fortes, de um homem completamente ensanguentado, machucado, debilitado, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, se arrastando, não tinha mais força o suficiente para carregar aquela cruz. E uma cena dessa é uma cena chocante para qualquer tipo de pessoa. Nós que somos homens, mulheres, pessoas que têm um mínimo de sentimento, não importa a atrocidade cometida por alguém, não é gostoso de ver uma cena de alguém completamente machucado se arrastando pelas ruas. Isso gera em nós uma compaixão, por mais cruel que a pessoa tenha sido. Não é bom, não é gostoso de ver, e com certeza para Simão também não foi algo palatável, não foi algo legal de se ver. Aquela cena foi uma cena chocante. Muito provavelmente, se Simão soubesse o que ele encontraria ao longo do seu caminho, ele teria mudado a sua rota. Pior, se ele soubesse que ele seria obrigado a carregar aquela cruz, provavelmente ele teria escolhido um outro horário para sair. Mas ele estava lá. Simão estava indo à Páscoa adorar o Senhor. Mas o que ele não sabia é que aquele homem, completamente desfigurado, era a pessoa que tanto ele procurava adorar. E talvez você já tenha ouvido a respeito da história da crucificação. Talvez você já tenha ouvido a história inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Para você tudo bem ser um espectador. Para você está tudo certo ser um espectador. Você até se sente confortável nessa posição. Mas o que eu preciso te lembrar é que um espectador, ele não muda a realidade do que acontece. Um espectador não influencia o ambiente que ele está. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não te chamou para ser um espectador. A nossa igreja é uma igreja que está lotada de gente, mas muitos são meros espectadores daquilo que Deus deseja fazer e daquilo que Deus está fazendo. Deixa eu falar uma coisa aqui, como homem de Deus. Deus te deu dom, Deus te deu habilidade, Deus te deu talento para você servir ao reino, não para você ficar sentado recebendo. Está cheio de gente que fala: eu tenho 25 anos de igreja, eu tenho 15 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, eu tenho 5 anos de igreja, mas que não passam de espectadores. Olham, observam e falam: uau, que legal que a igreja faz isso, uau, que bacana que a igreja faz isso. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para que você seja uma testemunha. Presta atenção no que Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minha o quê? Fala mais alto, família. E sereis o quê? Testemunha. Ele não diz: e sereis meus espectadores. Na Judéia, Samaria, até os confins da terra, ele diz: e sereis minhas testemunhas. Deus te chamou para ser muito mais do que um mero espectador. Um espectador não muda o ambiente que ele está. Talvez a sua casa esteja ao caos, talvez o seu trabalho esteja ao caos, talvez o seu relacionamento esteja ao caos, por conta da sua perspectiva, porque você é um mero espectador daquilo que os seus filhos estão fazendo. Talvez porque você seja um mero espectador daquilo que a sua esposa esteja fazendo. Talvez você seja um mero espectador daquilo que Deus espera fazer através de você. Sabe, o conforto é uma maldição. Estar confortável é uma maldição. Nós precisamos estar desconfortáveis para que nós possamos nos mover e buscar aquilo que Deus tem para nós. Uma igreja confortável não cresce. Pessoas confortáveis não progridem no seu trabalho. Você já viu uma pessoa confortável numa posição no seu trabalho? Ela não ganha promoção. Atletas confortáveis não atingem o seu potencial máximo. Pastores confortáveis não são usados pelo Senhor regularmente. Nós precisamos entender que o conforto é uma maldição. Nós não queremos e nós não podemos aceitar o conforto nas nossas vidas. E presta atenção no tipo de conforto que eu estou falando, tá? Não estou falando que você não pode ter uma vida ok, que você não pode ter uma vida boa, não. Estou falando de atitude, expectativa, experiência. Deus quer que você seja muito mais do que um mero espectador. Se nós entendêssemos isso, nós não ficaríamos aqui clamando por voluntários.
Ai, mas o Kids da IA Church é muito cheio, as salas são cheias. Está fazendo o que de diferente, espectador? Ai, mas eu faria diferente. Faria, então por que não se propõe a fazer? Está cheio de gente com ideia de que não, e não consegue pôr em prática, porque não quer ser uma testemunha, está satisfeito com o fato de ser mero espectador. Eu participava de uma igreja nos Estados Unidos, que o pastor um dia disse assim: eu tinha várias ideias, eu conhecia várias pessoas, as pessoas chegavam até mim, traziam as ideias, e eu ia e levava até o líder da igreja. E um dia o líder da igreja falou assim: que bom, as ideias são boas, vai lá e coloca em prática. Um espectador não muda o ambiente. Quer mudar aquilo que você tem visto de diferente? Eu faria diferente. Venha servir, venha trabalhar. Eu não estou falando trabalhar aqui na IA Church, não, trabalhar para o reino do Senhor. Mas a igreja não abrange todo mundo. Abra uma célula na sua casa. Cara, se coloque numa situação desconfortável para ver o quanto que o Senhor pode te usar. Você quer um exemplo de uma situação desconfortável? Você acha que é fácil ou simples chegar e orar por alguém ser curado? Muitas vezes Deus está falando conosco, comigo, com você, e está te incomodando, falando: vai lá e ora por aquela pessoa, entrega aquela palavra para aquela pessoa, fale isso àquela pessoa. E muitas vezes você está retendo, você está falando: não, eu não me sinto bem, eu sou tímido, eu sou acanhado, por que eu vou lá fazer? Até o momento que você é empoderado pela presença do Espírito, é compelido pelo Espírito Santo para agir com ousadia e intrepidez, e você entrega a palavra e aquilo muda a vida daquela pessoa. Uma pessoa confortável não faz isso. Quem está confortável não progride. Deus não te chamou para ser um espectador, Deus te chamou para ser uma testemunha. Recebe isso em nome de Jesus. E família, deixa eu falar para vocês, eu não estou bravo não, viu? Eu falei para Deus que esse ano aqui eu quero ser um pastor muito amoroso, e eu vou ser muito amoroso, mas eu creio que Deus quer tirar o melhor de você. Eu creio que Deus quer te levar para um outro nível de experiência e relacionamento com Ele. Mas o que acontece é que existe uma batalha espiritual desejando com que você não viva essa experiência, porque o dia que você viver essa experiência, você nunca mais vai querer voltar para onde você estava. Então o que Satanás quer é que você ache que está tudo certo viver como um espectador. Amor, mas eu vou todos os domingos para a igreja, está tudo certo. Cara, prova aquilo que o Senhor deseja fazer sobre a sua vida. Você vai ver como é bom ser uma testemunha. As pessoas acreditam que muitas vezes somente o pastor dará conta, somente o presbítero dará conta, somente o obreiro dará conta, somente o levita prestará conta. Todos nós um dia estaremos na presença do Senhor, e a nossa vida passará como um filme, e você vai ser cobrado pela sua negligência, você vai ser cobrado por onde você colocou os dons que o Senhor te deu, onde você empregou os talentos que o Senhor derramou sobre a sua vida. Com muito amor que eu falo isso. Quer viver o melhor ano da sua vida? Só se for através de um relacionamento de intimidade com Jesus. Mas a segunda perspectiva que eu quero falar a respeito dessa história é um colaborador. Então a primeira perspectiva nós vimos Simão como espectador, e a segunda perspectiva como um colaborador. Ao observar a participação de Simão Cirineu na crucificação, nós podemos perguntar: o que Simão viu em Jesus naquele momento? O que Simão viu em Jesus quando olhou para aquele homem carregando aquela cruz? Nós podemos elocubrar um monte de coisa. Nós podemos dizer que talvez ele ficou enojado porque Jesus estava sujo e repleto de sangue. Nós podemos dizer que ele se sentiu humilhado, que ele se sentiu frustrado de carregar a cruz de alguém que estava ali sendo condenado. Mas também nós podemos dizer que talvez ele tenha olhado para os olhos de Jesus e visto um homem inocente sendo condenado. Talvez ele tenha visto e sentido, talvez ele tenha entendido
quem de fato aquele homem era. Talvez ele tenha tido a revelação naquele instante que ele olha aos olhos de Jesus, ele tenha entendido que Jesus era o Salvador da vida dele, e então ele entende o privilégio que tem de carregar aquela cruz. Sabe, aquele momento de constrangimento, aparente constrangimento, pode ter sido ponto de virada para Simão e sua família. Momento talvez que possa ter causado uma curiosidade para que ele aprendesse mais sobre quem Jesus foi, os planos, aquilo que Jesus tinha feito. Sabe, muito provavelmente Simão estava com as suas roupas limpas, prontos para celebrar aquela data marcante para o povo judeu. Nós não sabemos o quanto de dinheiro ele gastou, o quanto de tempo de planejamento para realizar aquela viagem ele preparou, a gente não sabe. Mas ele então, como um espectador, como um colaborador, é obrigado a carregar a cruz de Cristo. A partir do momento que ele não mais simplesmente olha, ele coloca a mão na massa, ajudando a aliviar o fardo de Cristo, ele se torna um colaborador, e aquilo muda a sua história para sempre. Pense uma coisa, ele não programou nada para aquele dia, a não ser ir lá celebrar a Páscoa, mas Jesus estava muito debilitado fisicamente. Além de todo o estresse psicológico, hematidrose, ter suado sangue, o interrogatório, os julgamentos que Jesus foi submetido, ele ainda havia sido violentamente açoitado 39 vezes. Nós precisamos falar disso. Jesus foi açoitado 39 vezes. Muitas pessoas que eram açoitadas, condenadas a esse número de açoites, não resistiam, morriam na metade, no meio do caminho, porque os açoites eram violentos. Eles tinham que ser feitos por 2 homens ou até 6 homens que revezavam entre si tamanha força que eles tinham que empregar nos açoites. Eles eram homens fortes. A Bíblia mostra que era como se eles fossem os guarda-costas dos magistrados. E eles precisavam manusear bem o chicote. E aquele chicote, uma tira de couro, com uma ponta de ferro, com uma bola de ferro na ponta daquele chicote, com ossos de ovelha na ponta. À medida que eles batiam com força, com ódio, a bola gerava um hematoma, os ossos das ovelhas entravam na carne das pessoas e arrancavam tiras da própria carne, da própria pele. E a isso Jesus foi submetido, a uma coroa de espinhos. E quando então ele carrega aquela cruz, e já bastante debilitado, ele não consegue mais, Simão é chamado, é convocado para ajudar no restante do caminho. Existem alguns estudiosos que acreditam que Simão carregou aquela cruz sozinho. Existem outros estudiosos que acreditam que Jesus pegou numa extremidade da cruz e Simão pegou na outra extremidade da cruz. A verdade é que pouco importa, o que nós precisamos falar é que aquela cruz, tocar naquela cruz, nunca mais permitiu Simão ser o mesmo. Meu querido, se você olha para a cruz de Cristo, isso não gera nada em você, existe algo errado. Se olhar para o sacrifício de Jesus não te desperta o desejo de ser uma pessoa melhor, um crente melhor, um servo melhor, existe alguma coisa errada. E talvez seja o dia, o momento de você colocar o seu joelho no chão e falar: Senhor, o que há de errado comigo? Talvez o coração de pedra que exista dentro de mim precisa ser tirado para que o Senhor volte um coração de carne, para que eu tenha sentimentos, para que eu olhe, para que eu valorize, para que eu pense, para que eu entenda o sacrifício que o Senhor fez por mim. Agora veja bem, Simão não se dispôs a carregar a cruz. Ele não falou assim: ei, estou aqui, estou saudável, estou forte, deixa eu carregar a cruz no lugar desse homem aí. Esse homem que está debilitado, capengando, está todo destruído, deixa que eu vou no lugar, deixa que eu carrego a cruz, só até ali. Não, ele foi obrigado. Isso porque os soldados romanos, naquela época, eles poderiam obrigar alguém a servi-los por até 1 milha. E foi isso, Simão é obrigado a carregar a cruz de Cristo. E ao ter contato com a cruz de Cristo, a sua vida é transformada. Quantos aqui já tiveram contato com o sangue do Senhor? Se a sua vida não for transformada, meu querido, o seu contato não foi verdadeiro.
O que eu penso é que naquele momento a cabeça de Simão devia estar passando muitas coisas, muitos pensamentos, muitos questionamentos, mas deixar de ser um espectador e se tornar um colaborador trouxe à luz muitas coisas e ajudou a Simão a ter uma revelação mais profunda de quem de fato Jesus sempre foi. E essa história transformou a vida dele. Agora, nós precisamos entender que existe uma diferença muito clara, existem algumas diferenças na real, muito clara entre um colaborador e um espectador. Porque um espectador, ele não entende tudo o que está acontecendo. Um colaborador tem uma ideia um pouco mais abrangente, digamos assim. Talvez você veja aqui a igreja funcionando. Talvez você entre aqui e fale, uau, essa igreja é limpa, tudo arrumadinho, tudo funciona, não existe uma luz queimada aqui. Mas você não sabe, de fato, porque você não é um colaborador que trabalha aqui durante a semana. Somos 58 funcionários de tempo integral, trabalhando para que a igreja funcione, não somente aos domingos, não somente aos sábados, mas de domingo a domingo essa igreja está aberta. Mas você, como um espectador que não conhece, não sabe. Você, por exemplo, muito provavelmente não sabe que a House Mix, o pessoal que faz a projeção ali, chega aqui aos domingos, não chega às 8h45, chega às 7h. Talvez você não saiba que para que você tenha um ambiente refrigerado, o pessoal, parte dos nossos colaboradores chegam aqui 6h30 para ligar o ar-condicionado, para que você entre aqui num ambiente legal. O pessoal do Kids chega antes. Então, como um espectador, você não tem a consciência daquilo que um colaborador tem. Você não tem a vivência daquilo que um colaborador tem. Mas um espectador também não consegue enxergar um verdadeiro motivo. Um colaborador sim. O espectador não enxerga o verdadeiro motivo, mas um colaborador sim. Vou dar um exemplo. Eu amo futebol. Quem gosta de futebol aí? Você percebeu que poucas pessoas. Quem gosta de futebol, levanta a mão aí. Cara, eu gosto muito de futebol. E esse ano, em nome de Jesus, vai ser um grande ano para o Corinthians e um péssimo ano para o Palmeiras e para o São Paulo. Amém? Quem recebe, diga amém. Ó, palmeirense cortou meu microfone. Retaliação do inimigo, você viu? É assim que funciona. Mas quem gosta de futebol, assiste o jogo, cara, e se envolve naquilo. Eu não consigo assistir um jogo sentado. Eu fico na frente da televisão, a Erika fala, senta meu, senta. Eu falo, não consigo. A bola é cruzada na área, eu subo para cabecear junto. Talvez você veja o seu marido fazendo isso. É instinto, cara, não é que a gente... Depois eu penso e falo, nossa, que cena patética, que coisa ridícula. Mas eu tô ali, a gente vive, a gente fala com o técnico. A gente fala, técnico burro, por que ele não me ouve? Agora, será que é o técnico é burro ou você que está ali falando com a televisão? Né? A gente está lá falando, muda essa peça, faz isso, eu estou vendo, não é possível que esse técnico não veja nada. E a gente fica lá brigando, dando ordens. Outro dia eu estava assistindo o jogo do Corinthians e eu falando com o Enzo, pelo amor de Deus, que técnico vacilão. Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Meu, foi só eu falar que ele fez. Falei, viu, Espírito Santo, pega aqui, sopra ali e as coisas funcionam. Lógico que isso é uma brincadeira, mas a gente interage, não é verdade? Você está ali torcendo, você está interagindo, você quer que as pessoas façam, e não sei o que, e aí de repente o técnico vai e tira o melhor jogador do time. Aí você fala, não cara, eu não acredito. Por que ele fez isso? Ele estava tão bem, era o cara que mais se dedicava, era o cara que mais estava se doando, era o melhor atleta que a qualquer momento poderia decidir, e você fica lá bravo com o técnico. Você fala, que técnico mané, não sei o que e tal, não sei o que, aí de repente vem a entrevista coletiva. E aí ele fala, não, nós tivemos que tirar esse atleta, porque esse atleta teve uma fisgada na coxa e isso poderia acarretar numa lesão maior, tirar ele do restante da temporada. Aí você fala, agora eu entendi. Nós somos espectadores assistindo ao jogo. O técnico é quem está ali na beira do campo, ou os jogadores que estão jogando é que de fato estão sentindo, estão vivendo aquela atmosfera. Nós não mudamos, nós não alteramos. E nós não sabemos tudo o que acontece. Um colaborador está muito mais próximo da realidade do que um espectador. Quando você deixar de ser um espectador, um mero espectador, e se tornar um colaborador do corpo de Cristo, meu querido, você vai estar muito mais próximo de cumprir o seu propósito do que você está hoje.
Ah, Ramon, mas está tudo bem eu estar nessa posição, eu estou bem, eu estou confortável, as coisas estão acontecendo, a igreja não precisa de ajuda. Mentira de Satanás. Satanás quer que você fique exatamente no lugar que você está. Uma igreja grande precisa de mais funcionários, precisa de mais colaboradores, precisa de mais trabalhadores. Eu não estou aqui pregando para que você seja um voluntário, eu estou aqui pregando para que você entenda que Deus não te chamou para ficar sentado, Deus te chamou para fazer a diferença onde você estiver, e como espectador você não vai fazer isso. Como espectador vai estar tudo bem. Se o seu vizinho estiver vivendo em adultério, está tudo bem, a decisão é dele. Se no seu lugar de trabalho vocês estiverem burlando regras, está tudo bem, eu não cuido disso. Você talvez não pode mudar aquele momento, mas você pode colocar o seu joelho no chão, orar naquele lugar e falar: Senhor, eu declaro, a tua palavra diz que onde eu colocar a planta dos meus pés é lugar santo, e eu declaro que esse lugar terá uma transformação e que o seu nome será glorificado. Agora está muito fácil, a gente tem se conformado com tudo. Não, nossa, essa igreja é muito dura, o pastor fala bravo, eu não estou bravo. Mas o que eu fico irritado muitas vezes, e perdão, é uma indignação santa, é ver tantos potenciais sendo silenciados, é ver tantas pessoas com características diferentes, pessoas que acrescentariam tanto no reino de Deus, acomodadas com a posição que vivem. Eu preciso te lembrar disso. Um espectador não atinge o propósito, um colaborador está perto, mas uma testemunha, ela faz a diferença. E a terceira perspectiva que eu quero falar com vocês é a perspectiva de uma testemunha. Porque qualquer um que tenha contato com o sangue de Cristo é transformado. Isso é óbvio. Quando nós temos contato com o sangue de Cristo, nós deixamos de ser escravos do medo e somos chamados filhos de Deus. Quando nós temos contato com o sangue de Cristo, nós entendemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós temos contato com o sangue de Cristo, nós entendemos que existem forças que lutam contra nós, que a carne milita contra o espírito contra a carne, e nós temos que decidir quem nós vamos servir. Quando nós temos contato com a cruz de Cristo, com a salvação, nós não permanecemos o mesmo. Quando você peca, você se entristece. Quando você não cumpre aquilo que Deus está te dizendo, você se entristece. Quando você tem contato com o sangue de Cristo, você sabe que todo o talento que o Espírito Santo te deu é para a glória e honra do Senhor. Não é para o seu trabalho, não é para o seu sucesso pessoal, é para que Deus seja exaltado onde você estiver. Seja no seu trabalho, seja no seu ambiente escolar, onde você estiver, Deus vai te usar para isso. Agora, nós precisamos levar a sério a transformação que a cruz de Cristo gera em nós. Quantos foram transformados pelo sangue de Cristo? Levanta a mão, se você um dia foi transformado pelo sangue de Cristo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, genuína e verdadeira, você não precisa responder, simplesmente analise. Essa transformação ecoou na vida de alguém no ano de 2024? Essa transformação gerou salvação na vida de alguém em 2024. Essa salvação fez com que o Espírito do Senhor fosse exaltado através da sua vida no ano passado, no ano retrasado. Se você quer ter o melhor ano da sua vida, você precisa escolher o melhor para viver ao seu lado. Você precisa escolher a quem você quer servir, ao Deus que você quer adorar. Você tem uma oportunidade rica no dia de hoje, de ser transformado e uma testemunha daquilo que Deus vai fazer e já fez na sua vida. Agora talvez você se pergunte, mas será mesmo que a cruz de Cristo mudou Simão? Como você sabe que Simão se converteu? Porque a história acaba, quando nós lemos o versículo 32, acabou, Simão carrega a cruz de Cristo e nós não lembramos mais nada, não tem mais nada a respeito de Simão nos evangelhos. Agora, o que nós falamos é a respeito da palavra. Alguns acreditam que Simão foi o responsável por levar o evangelho para a África. Alguns teólogos acreditam nisso. O que nós temos de relato indica que isso é uma realidade, que foi Simão quem levou o evangelho para a África. Porque essa história sobre Simão, ela está relatada em Mateus, Marcos e Lucas. Só que no evangelho de Marcos nós temos um acréscimo importante de uma informação que nos leva a esse tipo de conclusão.
Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Vamos ler de novo comigo? E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que está prestando atenção, que são todos vocês, que vocês são incríveis. Qual acréscimo de informação nós temos desse daqui? Vocês são demais, muito rápido. Qual que é? Pai de Alexandre de Rufo. Essa informação nós não tínhamos no Evangelho de Mateus. Por quê? Porque pelo aspecto que nós lemos aqui, nós entendemos que Marcos, ele é escrito para os romanos. O Evangelho de Marcos, ele é destinado aos romanos. E para os romanos essa riqueza de detalhes, ela era importante. E uma das coisas reveladas é que os filhos de Simão pertenciam ao ciclo dos cristãos de Roma. Quando Marcos faz essa menção, uma vez que esse evangelho mais uma vez foi escrito para os romanos, nos mostra que os cristãos sabiam de quem ele estava falando, de quem Marcos estava falando. Então quando ele cita, está dizendo, olha lá, Simão, o pai de Alexandre e de Rufo. E aí nós lemos também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 13, diz assim: saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido para mim uma mãe. Outros também acreditam que o Simão citado lá no capítulo 13 do livro de Atos é esse Simão. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. Agora preste atenção, Níger significa negro. Sabendo que Simão era de Cirene, Cirene ficava na África, era uma cidade da África, é provável que nós estejamos falando do mesmo homem. Agora, Simão teve de fato a sua vida transformada. No começo nós falamos que talvez Simão estivesse no lugar errado e na hora errada. Mas depois de tudo aquilo que nós lemos, depois de ele ter se tornado um colaborador, nós percebemos que ele estava no lugar certo, na hora certa, na companhia da pessoa certa. Na sua vida você vai ter oportunidade de estar no lugar certo, fazendo aquilo que é certo, mas não escolhendo a companhia daquele que deve te acompanhar. No seu trabalho você vai ter oportunidade de fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus e errado aos olhos dos homens, e você vai decidir. Ou então você vai poder fazer aquilo que é certo aos olhos dos homens e errado aos olhos de Deus. Pague o preço pela sua decisão, mas saiba que toda boa escolha produz bons resultados. Se você escolher ser transformado pela cruz de Cristo, um dos resultados é a garantia de que o seu nome estará escrito no livro da vida e que você não mais estará sozinho. Realmente nós sabemos muito pouco sobre a história de Simão Cirineu, mas tudo parece indicar que aquele ato, inicialmente forçado, de carregar a cruz de Jesus, resultou numa bênção permanente para a sua casa, para a sua família e para o seu povo. Alguns, com essa cena na cabeça, decidem por mudar a sua história. Outros, embora saibam de tudo, desejam continuar como meros espectadores. É a sua escolha. É a sua escolha. Queria pedir que você feche seus olhos. Você não é um desconhecido para Deus. Talvez para aquelas pessoas Simão fosse um ninguém, nem tivesse tanto valor assim, mas Deus o escolheu para uma tarefa
extraordinário que mudaria a sua história. Eu quero falar que você tem um valor imenso para Deus. Você não é apenas mais um no meio da multidão. Você não é apenas mais um aqui dentro dessa igreja. Deus quer derramar sobre você hoje o privilégio de mudar o seu status, de deixar de ser um mero espectador para se tornar uma testemunha daquilo que Ele faz. Eu quero te falar que para que isso aconteça, necessário é que você entregue o seu caminho ao Senhor. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e contemplando os bons. Essa é uma decisão sua. Talvez você venha aqui já há algum tempo. Talvez você frequente a igreja há alguns anos. E talvez você até ache que na sua história, um dia, você realmente se relacionou verdadeiramente com o Senhor. Mas mostrando hoje aqui, talvez essa mensagem tenha feito você refletir de uma outra forma. Só que não é possível mudar esse status de espectador para um colaborador e testemunha sem antes entregar o seu coração para Jesus. Eu não estou falando aqui que esse status é gerado pela igreja, essa mudança de status é gerado pela igreja, é gerado pela denominação, é gerado pela religião, não. Eu estou falando aqui que essa mudança de status é gerada pelo Espírito que desce sobre a sua vida no momento que você entrega o seu caminho ao Senhor. Nós estamos aqui celebrando e dizendo que Jesus tem uma grande obra sobre a sua vida. Mas essa obra ela só se inicia quando você der um passo de fé e acreditar que tudo aquilo que Ele prometeu nas Escrituras, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Mas a palavra do Senhor ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que Ele deseja hoje é o seu coração. Não tem nada que você possa dar para o Senhor que Ele se agrade mais do que o seu coração. Ele não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele não precisa do seu talento, Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração. E Ele quer transformar esse status que você carrega. Quando você muda esse status, automaticamente você não é mais uma pessoa desconhecida. Você é chamado filho. E sobre você existe o selo do Espírito, que te garantirá um dia viver ao lado do Senhor no paraíso, aos céus. Se você está nesse lugar aqui, deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã, peço que você levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar com você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã verdadeiramente, se você deseja reconhecer que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador, é hora de você se expor para que Ele derrame sobre você a habilidade de testemunhar quem Ele é. Eu queria pedir que as luzes fossem abaixadas um pouquinho. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Senhor, nós declaramos, Deus, que não existe nenhuma cadeia que possa impedir o Teu Espírito, Senhor, de gerar coragem e ousadia na vida dessas pessoas que estão aqui, Pai. Deus, não é para nós a glória, não é para nós a honra. Nós estamos aqui pregando o Seu Evangelho, dizendo que o Senhor é quem transforma as vidas, que o Senhor é quem mostra, Senhor, o valor de cada uma dessas pessoas. Por isso, Deus, nós repreendemos todo levante, toda amarra de Satanás, declaramos a liberdade do Teu Espírito sobre este lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter a sua história transformada de uma vez por todas, eu peço que você levante do seu lugar onde você estiver e nós vamos orar. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar.
Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Deus seja louvado pela vida dessa família. Se você está aqui e deseja verdadeiramente ter a sua história transformada, deixa eu te falar, não sou eu quem te promete. A palavra do Senhor diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não sou eu quem estou falando, eu não tenho poder para transformar nada na sua vida. Eu não tenho poder para gerar nada em você. Mas o Espírito Santo, Ele escreve o seu nome, Ele muda a sua história, Ele faz você entender que você tem valor, que você é especial e que Ele tem um plano magnífico na sua vida. Eu queria pedir que você que levantou do seu lugar, que você venha aqui à frente para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos juntos celebrar a sua vida. Só vem no seu lugar, não precisa ter vergonha não, está tudo certo. Um dia eu me expus. Um dia eu estava quebrado emocionalmente, destruído. Vem aqui na frente aqui, ó. Eu já fui um bom espectador. Eu frequentei muitos anos a igreja com os meus pais. Muitos anos. E eu era um bom cristão, sabe? Eu nunca roubei ninguém. Eu nunca maltratei ninguém. Eu era honesto, eu trabalhava. Até o dízimo eu dava, sabia? Até o dia que eu entendi quem de fato Jesus era. Eu costumo brincar que eu era um bom cristão até conhecer Jesus. O que isso mudou? Eu entendi que não mais eu podia ser um espectador. Eu entendi que quando eu entreguei a minha vida para Ele, tudo que eu tinha era dele. O meu talento, os meus dons, tudo que eu tinha era dele. Por mais podre que eu estivesse, por mais machucado, por mais vazio que eu pudesse estar, Ele era aquele quem ia responder todas as inquietações da minha vida. E foi exatamente isso que Ele fez. E num domingo, não como esse, porque era noite, mas eu decidi me expor, cara. E eu decidi falar: Senhor, eu não tenho nada, absolutamente nada, mas o que eu tenho eu te dou, que é o meu coração. Tá bom para você? Podre desse jeito, machucado desse jeito, cheio de mágoa, cheio de cicatriz. E o Senhor disse para mim: é exatamente assim que eu quero, porque eu vou transformar e as pessoas saberão que a obra é minha, e as pessoas saberão que quem fez a obra fui eu. E o que o Senhor está te dizendo nessa manhã, você que está sentado no seu lugar, doido de vontade para levantar, mas não tem coragem, a obra é minha, quem faz sou eu. Não são os conselhos das pessoas, não são as suas alegrias onde você tem buscado. Eu sou a resposta para a sua vida. Eu sou a resposta para a dor da sua alma. Eu sou a resposta para aquilo que você tem buscado. Onde você tem buscado, você não vai encontrar. A paz que você busca está na minha presença. O que o Espírito está te dizendo nessa manhã é: a paz que você busca está na minha presença. Por isso, meu querido, se você deseja entregar o seu coração para Jesus e não tem coragem, pega na mão da pessoa que está do seu lado, que te trouxe aqui na igreja, e fala assim: me leva lá, porque hoje a minha vida vai ser transformada, porque Jesus me ama, porque Jesus deseja a minha presença, porque Jesus me conquistou e eu vou entregar o meu coração para o Senhor definitivamente. Eu não vou mais ser a mesma pessoa. Eu decido hoje que eu não sou mais um espectador, mas eu decido viver uma vida de testemunho daquilo que o Senhor fará na minha vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Pode chegar. Pode chegar. Sai do seu lugar. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, sai do seu lugar. Hoje é dia de restauração na sua vida. Hoje é dia de salvação. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, que esse ano será um ano de portas abertas. E portas para salvação, portas para transformação, portas para encontro, novos começos. O Senhor tem uma nova história sobre a sua vida. Agora presta atenção, você que levantou e que está aqui nesse lugar. Sabe o mais lindo de tudo? É que não foi você que escolheu a Jesus. Jesus te escolheu.
A palavra de Deus diz: não foste vós que me escolhestes, que chegastes a mim, mas eu vos escolhi, eu cheguei a vós outros. Vocês estão aqui porque Deus escolheu cada um de vocês. E Deus falou: você tem valor, você vale muito. Não importa o que as pessoas disseram, não importa o passado, eu faço nova todas as coisas. A Bíblia nos ensina: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. Dia de colheita. Glória a Deus pela vida de vocês. Pela última vez eu vou dizer: se existe mais alguém aqui, a gente se expõe diante de médicos que não estão nem aí pra gente. Você chega lá diante do médico e fala: médico, estou com uma dor de barriga, estou assim, estou assado. Você se expõe as suas dores, expõe suas frustrações para psicólogo. E eu não tenho nada contra psicólogo, tá? Inclusive a melhor psicóloga do mundo está aqui, que é a minha mãe. Eu não tenho nada contra psicólogo, mas é incrível a vulnerabilidade que nós temos diante de um profissional da saúde, e do médico dos médicos você decide ficar no seu lugar. Meu querido, sem exposição, sem experiência. A vida com Cristo é assim: sem exposição você não vivencia a experiência. E Deus quer derramar algo lindo na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, é isso. Cara, deixa eu te falar, não é sobre mim. Eu não fico contabilizando aqui: pedrinha na minha coroa. Não, a glória é do Senhor, a honra é do Senhor, é tudo para Ele. E em nome de Jesus, que você tenha a sua vida transformada de uma vez por todas. Eu peço que você coloque a mão no seu coração. E se você deseja fazer essa oração aí na sua casa, após essa oração, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí, e que você entre em contato conosco, contando a sua história, falando como foi a sua experiência de conversão, entregando o seu caminho ao Senhor. Se você puder, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Jesus, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Espírito Santo, eu te peço perdão pelos meus pecados. Me ajuda, Jesus, nessa caminhada. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar com vocês aqui embaixo um pouquinho, peraí. Senhor Deus, eu oro por cada um, Senhor, dos teus filhos que estão aqui, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrame sobre eles uma nova experiência, um novo tempo, tempo de expectativa, tempo de perspectiva, tempo de novos começos, Deus. Que onde, Senhor, eles forem, a tua mão poderosa os acompanhe, que eles nunca mais se sintam sozinhos, Deus, que eles possam, Senhor, estar cobertos pelo teu sangue, Jesus, que o Senhor sonde os corações, que eles saibam que o Senhor ainda tem muito para a vida deles, Deus, que ainda não é o fim, que o Senhor tem novos começos, o Senhor tem nova história. A sua palavra diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas ficaram para trás, e eis que tudo novo se fez. Deus, nós declaramos novo tempo, tempo de paz nos corações, Deus, um ano de 2025, um ano extraordinário debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Nós declaramos, Deus, que cada um dos teus filhos que aqui, Senhor, decidiram entregar os seus corações, possam viver um ano da manifestação da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Deus, eles não estão aqui optando, Deus, por seguir uma denominação, por seguir uma religião. Eles estão aqui optando, Senhor, por entregar os corações, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não existe nada impossível ao Senhor, não existe nada impossível a Ti, Pai. Por isso, Deus, toque, sonde, mude a história, mude os diagnósticos, Senhor, e eu declaro, Senhor, cura sobre os corações, cura sobre as enfermidades, e declaro que a partir de hoje eles são novas pessoas, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus, amém. Eu queria pedir que todos vocês que decidiram entregar o coração nessa manhã, que vocês sigam a equipe de consolidação para lá,
né? Nós não vamos pedir nada, não fique preocupado. É uma oração que nós queremos fazer com vocês e entender como nós podemos ajudá-los nessa caminhada. Meu nome é Ramon, eu sou pastor da Church, período integral. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui completamente acessível, vulnerável para ajudá-los nessa caminhada. Se vocês puderem seguir a equipe de consolidação, por favor, vai ser um grande prazer para nós. Eu queria agora falar com a igreja. Só que eu queria falar com você que deseja verdadeiramente fazer um voto. E esse voto não é um voto de tolo. Sabe uma coisa que eu amo? Eu amo quando vidas se convertem. Mas existe uma alegria especial no meu coração quando eu vejo pessoas com idade um pouco mais avançada entregando os corações. Cara, eu fico muito feliz. Fico muito feliz porque Deus é o único que pode dar uma nova perspectiva, um novo tempo, né? Foi isso que Ele fez com Abraão, foi isso que Ele fez com Sara, foi isso que Ele fez com tantas pessoas. Mas eu queria falar com você rapidamente, antes de nós encerrarmos. Quem aqui está, não posso falar isso, quem está cansado de ser um espectador na casa do Senhor? Você pode ser vulnerável? Quem está cansado de ser um espectador? Para essa situação mudar, só depende de você, meu irmão. O primeiro diagnóstico é nós sabemos quem nós somos e onde nós estamos. E o que nós efetivamente estamos fazendo para a transformação do Senhor. Por isso eu quero pedir que só aqueles que querem fazer um voto verdadeiro com o Senhor, um voto de Senhor, esse ano de 2025 será um ano onde eu não serei um mero espectador, mas eu serei uma testemunha. E eu não estou falando sobre servir na igreja, eu estou falando sobre ser uma testemunha no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Se você deseja fazer esse voto com o Senhor, eu peço que você levante do seu lugar e nós vamos orar. Só você que deseja fazer esse voto, presta atenção, não é um voto de tolo. Se você acha que você não quer cumprir, se você não vá pela onda, não vá pelo movimento, só se de fato você quiser. Senhor, o ano de 2025 vai ser o ano que eu vou mais te buscar. O ano de 2025 vai ser o ano que eu vou abrir mão das minhas vontades para fazer a sua vontade. Senhor, no ano de 2025 eu serei a sua testemunha. Embora eu seja tímido, Senhor, embora eu não seja tão eloquente, Senhor, eu vou usar aquilo que o Senhor me deu. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Deus pegou Moisés, um homem gago, de boca pesada, de língua pesada, segundo a palavra de Deus, para trocar ideia e libertar o povo da escravidão que vivia há 400 anos. Você acha que existe algo impossível para Deus? Deus usa Gideão, o menor da sua tribo, o menor da sua família, para libertar o povo de uma opressão. Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Deus usou Esther para salvar o povo de ser aniquilado. Nada é impossível para Deus. A sua timidez não é impossível para Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês. Nós temos um guitarrista aqui que chama Ronaldo, e ele decidiu entregar não somente o seu talento musical ao Senhor, mas algo que o Senhor derramou sobre a vida dele. Quando nós olhamos para o Ronaldo, o Dado está aqui, outras pessoas que convivem com o Ronaldo sabem que ele é uma pessoa extremamente tímida, quieta, introvertida. Mas esse homem, quando abre a boca para falar de Cristo, para profetizar, meu querido, o inferno treme. Deus pode fazer qualquer coisa. A sua timidez não é empecilho para a manifestação do poder do Senhor. A sua gagueira não é um empecilho, o seu nervosismo não é um empecilho. Deus é o Deus que faz. O que Ele espera são corações vulneráveis e dispostos a obedecer. Se você deseja esse voto, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, é tempo de você se quebrantar, de você falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus, por tanto tempo ter vivido como um espectador daquilo que o Senhor deseja. Eu não quero mais ser negligente. Eu não quero mais ser, sabe, Senhor, alguém que menospreza o seu sacrifício. A partir de hoje, o Senhor tem o meu compromisso de que eu serei uma testemunha onde eu estiver. E as pessoas verão Cristo através da minha vida. Não mais um espectador.
a partir de hoje, um colaborador e uma testemunha da sua obra. Se você deseja esse voto, levante do seu lugar. Esse ano realmente seja um ano diferente, Pai. Seja um ano que nós desejemos mais a sua presença do que qualquer outra coisa, Pai. Deus, que seja um ano que nós busquemos ao Senhor como nunca antes. Deus, que os púlpitos estejam cheios, Deus, de homens que preguem a sua palavra. Sabe, que as empresas, Senhor, estejam cheias de pessoas que têm compromisso com a verdade que vem do Senhor, Deus. Sabe, que as famílias possam ser transformadas, Deus, por uma verdade que somente o Senhor tem, Deus. Deus, nós te pedimos, Deus, que como testemunhas do Senhor, nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos, Deus. Que o Senhor nos mostre as oportunidades, que o Senhor nos mostre, Senhor, como agir, que nos momentos de timidez o Senhor derrame unção, ousadia e intrepidez sobre as nossas vidas, para que nós possamos falar, Senhor, as verdades que estão em sua palavra. Deus, nós vemos tantas pessoas caindo, nós vemos tantos escândalos, Deus. Nós pedimos que a nossa história não seja marcada por escândalos, Senhor, mas por um legado que nós deixaremos, Pai. Um legado de amor ao Senhor, Deus. Um legado de compromisso com a Tua palavra. Um legado, Senhor, de uma verdade que não muda. O tempo passa, mas a Tua verdade prevalece. Pai, a Tua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as Suas palavras não passarão, Deus. Que essas palavras estejam em nossos lábios todos os dias. Deus, não são os nossos pensamentos, Deus, que nos aproximam do Senhor, Deus. Deus, que nos aproxima do Senhor é um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração quebrantado, Pai. Por isso, Deus, que nós tenhamos humildade, Deus, de Te buscar, Senhor, todos os dias, de desejar a Sua presença todos os dias, Deus. E no momento que talvez nós possamos nos esfriar e nos distanciar do Senhor, que o Senhor nos faça lembrar da cruz de Cristo, Senhor. Que o Senhor nos faça lembrar do Teu sacrifício, Senhor. Deus, que nós possamos honrar, Senhor, o nosso compromisso com o Senhor. Não mais telespectadores, espectadores, pessoas que somente observam, mas a partir de hoje pessoas que vivem, Deus, pessoas compromissadas com a Sua palavra. Nos ajuda, Senhor. Peço, Deus, que essa palavra ecoe no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, Deus. Deus, peço que de alguma forma o Teu Espírito gere uma transformação que somente o Senhor pode fazer. E que Deus, quando eles estiverem, Senhor, baixando a guarda, que eles se lembrem o voto que eles fizeram no dia de hoje, dia 12 de janeiro, perante o Senhor. Não foi perante mim, Senhor, não foi perante a Iá, Deus, foi perante ao Senhor, Deus. E o Senhor não se agrada de voto de tolo. Pai, que eles possam cumprir, Senhor, aquilo que eles se propuseram no dia de hoje. Encha-os, Deus, de ousadia, de intrepidez. Cubra-nos, Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor. Nós declaramos que a nossa vida, os nossos sonhos são Teus, Deus. E nós viveremos para que o Senhor seja exaltado através de nós. Obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado por essa manhã onde muitos irmãos se achegaram a essa família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acrescentou, e a honra é Sua, a glória é Sua, Senhor. Ao Senhor nós damos, Deus, assim como diz o Salmo, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome a glória, Senhor. Guarde, Senhor, a semana de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que seja uma semana extraordinária, que nós possamos colher frutos, Deus, da testemunha que nós carregamos. Por isso nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.